Repara nisso. Brasil, 1962. O país respira futebol como se fosse oxigênio. Não é metáfora, é literal. Nas ruas de terra batida, onde meninos descalços chutam bola de meia, nos bares empoeirados, onde homens discutem táticas como generais, planejando guerras, nas rádios crepitantes que transmitem jogos como se fossem sermões sagrados. Uma pergunta obsessiva atravessa cada conversa, cada grito, cada silêncio denso de expectativa. Quem é o verdadeiro rei? Pelé ou Garrincha? A pergunta não é inocente. Nunca foi. Ela carrega o peso de um país inteiro que precisa escolher lados, que precisa definir hierarquias, que precisa criar ídolos para depois destruí-los. Porque o Brasil, em 1962, não sabe viver sem guerra, mesmo quando a guerra é inventada. E tem um homem que vai usar essa pergunta como uma faca. Guarda esse homem. Você vai precisar lembrar dele. A sala da entrevista coletiva está lotada. Não é um lotado confortável, desses de evento organizado. É um lotado sufocante, claustrofóbico, onde corpos se espremem contra outros corpos, onde o calor de fevereiro entra pelas janelas como uma presença física quase agressiva. Fumaça de cigarro, Continental, Minister, Hollywood. Dança preguiçosa na luz amarelada que corta o ambiente pela janela suja. A fumaça sobe, gira, some, sobe de novo. Jornalistas apertados uns contra os outros, ternos amassados, gravatas afrouxadas, cadernos abertos com páginas onduladas pela umidade. Canetas Bic azuis e pretas em punho, prontas para transformar qualquer palavra em manchete. Eles esperam. Sempre esperam. Porque essa é a função deles, esperar o momento certo para atacar. Futebol, no Brasil, não é esporte. Isso precisa ficar claro desde já. Futebol é religião, é política, é identidade, é a única coisa que une um país dilacerado por desigualdade, por racismo estrutural que ninguém admite existir, por miséria que todo mundo finge não ver. E esses dois homens sentados ali, lado a lado, em cadeiras de madeira que rangem a cada movimento, são os profetas mais amados e mais vigiados do país. Pelé está impecável. Terno cinza de corte europeu, gravata alinhada com nó Windsor perfeito, postura ereta como soldado em revista. O rei. 21 anos e já carrega o peso de uma nação inteira nas costas. Um peso que ninguém deveria carregar sozinho, mas ele carrega, porque disseram que ele precisava, porque disseram que ele era capaz, porque não deram outra opção. Ele sorri quando precisa, responde com elegância quando questionado, mede cada palavra como quem sabe, porque sabe que tudo o que disser vai virar manchete no Jornal dos Esportes, na Gazeta Esportiva, no Correio da Manhã. Cada sílaba será dissecada, interpretada, distorcida se necessário. Mas olha nos olhos dele. Vai. Olha direito. Tem cansaço ali. Tem o peso insuportável de ser chamado de melhor do mundo antes mesmo de terminar de crescer, antes mesmo de entender completamente o que isso significa. Tem noites sem dormir. Tem a pressão de representar um povo inteiro. Tem o medo, escondido, mas presente, de não ser suficiente. Ao lado de Pelé, em contraste gritante, está Garrincha. Mané, Manoel Francisco dos Santos, o anjo de pernas tortas, o homem que driblava a realidade com a mesma facilidade com que driblava zagueiros argentinos, uruguaios, europeus. Pernas tortas por poliomielite na infância, doença de pobre, doença de quem nasce em Pau Grande, subúrbio esquecido do Rio de Janeiro, onde não há médico, não há remédio, não há esperança. A camisa dele está meio amassada, não por desleixo, simplesmente porque Garrincha nunca ligou para essas coisas. Ele tem um sorriso tranquilo no rosto, aquele sorriso que irrita quem leva a vida a sério demais. Aquele sorriso de quem sabe um segredo que os outros ainda não descobriram. Ele não tem a postura de Pelé.
Está meio largado na cadeira, uma perna cruzada sobre a outra, brincando com um cigarro apagado entre os dedos manchados de nicotina. Não tem o discurso polido, as respostas ensaiadas, a imagem cuidadosamente controlada por empresários e dirigentes. Não tem nada disso. Mas tem algo que ninguém, absolutamente ninguém, consegue tirar dele. Autenticidade pura. Quando Garrincha joga, o mundo para. Literalmente para. Operários largam ferramentas. Donas de casa deixam panelas no fogão. Crianças colam o ouvido nas rádios. Porque ver Garrincha jogar, ou ouvir, para quem não tem televisão, é ver a alegria em forma humana. É ver alguém que faz o impossível parecer simples, que dribla 3, 4 adversários e ri enquanto faz isso, que perde a bola, recupera e continua sorrindo. Quando ele sorri, a vida fica mais leve. É um efeito químico quase. As pessoas esquecem, por alguns segundos preciosos, que a vida é dura, que o trabalho é pesado, que o salário não chega, que a fome existe. E é exatamente essa diferença entre os dois, o polido e o bruto, o controlado e o livre, o estudado e o instintivo, que o jornalista vai explorar. Porque jornalistas, na sua maioria, não querem respostas, querem sangue. O homem que está prestes a fazer a pergunta tem nome. Alberto Ferreira da Costa, 42 anos, colunista do Jornal do Brasil há 17 anos, conhecido no meio como Ferreira o Implacável. Tem a reputação de fazer perguntas que expõem feridas, que criam polêmicas, que vendem jornais. E ele sabe, porque aprendeu com os melhores, que conflito vende mais que harmonia, que rivalidade gera mais manchetes que amizade. Ele já escreveu 3 colunas sobre a suposta rivalidade entre Pelé e Garrincha, todas inventadas, baseadas em interpretações distorcidas de olhares em campo, de frases soltas, de silêncios que ele preencheu com suas próprias narrativas. Porque é isso que ele faz. É isso que o país quer, ou pelo menos é isso que ele convenceu a si mesmo que o país quer. Guarda esse homem, guarda essa sala, guarda esse momento, porque o que está prestes a acontecer vai mudar alguma coisa. Talvez não mude o Brasil inteiro, mas vai mudar a forma como algumas pessoas entendem o que é grandeza. A sala ferve em conversas paralelas. Um jornalista da Folha de São Paulo discute com outro do Estado sobre qual dos dois é mais importante para o time. Um repórter de rádio testa o gravador pela 3ª vez, ajusta o microfone, limpa o suor da testa. Um fotógrafo da Manchete carrega uma câmera Rolleiflex pesada, esperando o momento exato para disparar o flash. No canto esquerdo da sala, quase invisível, está João Silva, 28 anos. Repórter iniciante do Correio da Manhã. Filho de operário, conseguiu o emprego por indicação de um professor que acreditou nele. João não está ali para fazer pergunta armadilha. Está ali para aprender, para observar, para tentar entender como esses homens, esses semideuses do futebol, são humanos por baixo de toda a pressão e expectativa. Ele vai ser importante depois. Lembra dele? Pelé ajusta a gravata. Gesto mecânico. Nervoso? Talvez. Ou só cansado de estar ali, de responder perguntas, de ser dissecado publicamente como inseto em laboratório. Garrincha acende o cigarro que estava brincando. Dá uma tragada longa. Solta a fumaça devagar, olhando para algum ponto indefinido no teto amarelado pela fumaça de décadas. E então, Alberto Ferreira da Costa se levanta, devagar, calculado. Teatral. Ele sabe como fazer isso. Já fez centenas de vezes. Levanta devagar para garantir que todos os olhares se voltem para ele. Para criar tensão, para transformar uma pergunta em evento. Todos os olhares se voltam. A sala inteira faz silêncio. Conversas morrem no meio. Canetas param. Gravadores gravam só respirações. Ele não é qualquer jornalista. Todos ali sabem disso. É conhecido, respeitado por uns, temido por outros, odiado por alguns que já foram alvos de suas colunas afiadas. Tem a reputação
bem merecida, de fazer perguntas que expõem feridas, que criam rachaduras em amizades, que transformam aliados em rivais. E ele sabe exatamente o que está fazendo agora. Praticou essa pergunta mentalmente 3 vezes no caminho até ali. Ajustou cada palavra, calculou cada pausa, porque essa não é uma pergunta qualquer, é a pergunta. A que vai gerar a manchete da semana. A que vai ser comentada em todos os bares, em todas as mesas de jantar, em todos os campos de várzea do país. Ele olha para Pelé primeiro. Segura o olhar por 2 segundos. 3. Tempo suficiente para criar desconforto. Depois olha para Garrincha. Mesmo tempo, mesma intensidade. E então solta a bomba. Pelé... Ele faz uma pausa, limpa a garganta, ajusta o tom de voz para parecer casual, quase amigável. Uma pergunta sincera, de coração. Mentira. Não é sincera. Não é de coração. É calculada, estratégica, venenosa. Quem você acha que é melhor jogador? Você ou Garrincha? Silêncio. Não é um silêncio comum. É o tipo de silêncio que dói. O tipo de silêncio físico que ocupa espaço, que pesa nos ombros, que faz o ar ficar denso. O tipo de silêncio onde você escuta coisas que normalmente não escuta. O próprio coração batendo acelerado, o suor escorrendo pela lateral do rosto, o rangido quase imperceptível da cadeira quando alguém muda de posição. Canetas param no ar, literalmente congelam. Mãos suspensas sobre cadernos, esperando para anotar a resposta que vai virar manchete amanhã. Respirações são suspensas, pulmões cheios, aguardando. Porque essa não é uma pergunta inocente. Nunca foi. Você sabe disso. Eu sei disso. Todos naquela sala sabem disso. É uma armadilha, uma cilada emocional perfeita, envolta em cordialidade jornalística, disfarçada de curiosidade legítima. Se Pelé disser que é ele, vai parecer arrogante. Vai criar manchetes do tipo: Pelé se acha melhor que Garrincha. Vai alimentar uma rivalidade que a imprensa tanto quer, tanto precisa para vender jornal, para gerar comentário, para manter o circo funcionando. Se disser que é Garrincha, vai parecer fraco, inseguro, menos do que dizem que ele é. Pelé admite inferioridade. Rei cede coroa a Garrincha. As manchetes já estão escritas na cabeça de cada jornalista ali. É xeque-mate. Não importa a resposta, o jornalista ganha. Ou pelo menos é isso que ele pensa. Você já vai entender o que acontece quando 2 gênios recusam jogar o jogo de quem quer vê-los se destruindo. Pelé sente o peso da pergunta. Não imediatamente. Demora uma fração de segundo para cair. Mas quando cai, cai como pedra. Você vê nos olhos dele. A máscara de controle vacila. Por 1 segundo. Só 1 segundo. Mas é suficiente. Ele desvia o olhar. Olha para baixo. Para as próprias mãos. Mãos que carregaram bolas, que marcaram gols, que ergueram taças. Mãos que agora não sabem o que fazer. A facada entrou. Você viu entrar. Todo mundo ali viu. E por um momento terrível, tenso, carregado de expectativa doentia, parece que Pelé vai cair na armadilha. Parece que vai tentar responder, que vai tentar navegar pelas palavras certas, pelas frases diplomáticas, pela resposta politicamente correta, que não ofende ninguém, mas também não diz nada. Alberto Ferreira da Costa sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Mas está lá. O sorriso de quem sabe que conseguiu o que queria. De quem já está mentalmente escrevendo a manchete. De quem já vê o próprio nome sendo comentado em redações, sendo citado por colegas, sendo reconhecido como o jornalista que finalmente arrancou a verdade, que finalmente forçou o confronto que todos queriam ver. Mas aí, algo muda. Garrincha, que estava ali meio desligado, jogando a cinza do cigarro num cinzeiro de vidro já cheio, olhando para a janela, onde o sol de fevereiro queima implacável, levanta a cabeça, devagar, quase em câmera lenta, e olha para o jornalista. Não é um olhar de raiva,
Garrincha nunca soube fazer isso. Raiva exige esforço, exige energia que ele prefere gastar driblando, correndo, jogando. Não é um olhar de desafio. Garrincha não desafia. Simplesmente é. É algo pior, muito pior para quem está recebendo. É pena, pena genuína. O tipo de pena que você sente quando vê uma criança fazendo birra no supermercado. Quando vê alguém tentando causar problema e você pensa com cansaço e compaixão misturados, coitado, não sabe o que está fazendo, não entende. Garrincha olha para Alberto Ferreira da Costa com aquele olhar. E nesse momento, o jornalista, que passou 17 anos construindo reputação, que cobriu 3 Copas do Mundo, que entrevistou presidentes e ditadores, se sente pequeno, diminuído, exposto. E antes que Pelé responda, antes que a armadilha se feche completamente, Garrincha se inclina para o microfone. O microfone range, feedback agudo. Alguém ajusta o volume rapidamente. "Oh, meu amigo!" A voz dele é suave, quase cantada. Aquele sotaque do interior que carrega poeira de campo de várzea, simplicidade de quem nunca precisou provar nada para ninguém, sabedoria de quem aprendeu sobre vida antes de aprender sobre gramática. "Essa pergunta não faz sentido." Ele pausa. Dá outra tragada no cigarro. Solta a fumaça pelo canto da boca. Sorri. Não é um sorriso de deboche. Garrincha não sabe fazer isso também. É um sorriso genuíno, quase triste. O sorriso de quem sabe algo importante que os outros ainda não entenderam. De quem vê pessoas complicando coisas simples. De quem entende que a vida é curta demais para jogar jogos sujos. Eu e o Pelé, o que ele gesticula com a mão que segura o cigarro, desenhando algo no ar, como se tentasse dar forma física a um conceito abstrato. A gente não joga um contra o outro. Nunca jogou. Nunca vai jogar. A sala continua em silêncio, mas é um silêncio diferente agora. Não é mais tensão, não é mais expectativa doentia, é espanto, é surpresa. É o silêncio de quem está testemunhando algo inesperado, algo que não se encaixa na narrativa esperada. Algo que quebra o roteiro mental que todos tinham na cabeça. A gente joga junto, entende? Ele olha ao redor. Olha para cada jornalista, um por um. Como professor paciente explicando conceitos simples para aluno que insiste em não entender. Quando eu estou em campo, eu sei que ele está ali. Aponta para o Pelé com o cigarro. Quando ele está em campo, ele sabe que eu estou aqui. Um passa para o outro. Um cobre o outro, um comemora com o outro. Pausa, tragada, fumaça. Um ajuda o outro, um faz o outro melhor. E então acontece algo extraordinário. A sala continua em silêncio, mas não é mais o silêncio de quem espera sangue. É o silêncio de quem acabou de ouvir uma verdade tão simples, tão óbvia, tão fundamental, que todos ficam envergonhados de não terem pensado nela antes. Porque Garrincha, o homem simples, o menino de pernas tortas que mal terminou a escola primária, que cresceu em Pau Grande, onde não tinha biblioteca, nem cinema, nem nada além de campo de terra e rio para nadar, acabou de dar uma aula de humanidade. Uma aula que nenhum jornalista ali, com todos os diplomas e anos de experiência, conseguiria dar. João Silva, o repórter iniciante no canto da sala, sente os olhos ardendo. Ele não chora. Mas quase, porque ele entendeu de verdade, que grandeza não se mede em comparação, que você não precisa diminuir o outro para crescer, que as melhores histórias não são sobre conflito, mas sobre união. Ele vai escrever sobre isso, não agora, não amanhã, mas vai. Daqui a alguns anos, quando for editor, quando tiver a própria coluna, quando puder escolher as histórias que conta, ele vai lembrar desse momento, dessa sala, dessa resposta. Pelé olha para Garrincha e acontece algo raro, algo que a pressão, a fama, o peso da expectativa normalmente não permitem. O rei relaxa. Você vê nos ombros dele, eles caem. A tensão que mantinha a postura ereta demais, artificial, some.
O sorriso que era protocolo vira verdade. Os olhos que carregavam cansaço ganham brilho de alívio. Pelé entende que não precisa responder sozinho, que não precisa carregar tudo, que tem alguém ali. Não um rival, não um competidor, mas um irmão que divide o peso. Ele encosta a mão no ombro de Garrincha. Gesto simples, masculino, brasileiro, mas carregado de significado, de gratidão, de reconhecimento, de amor que homens daquela época não sabiam expressar com palavras, mas conseguiam expressar com gestos. E complementa: Garrincha tá certo. A voz dele sai diferente. Não é mais a voz medida, controlada, polida para a imprensa. É a voz verdadeira. A voz de um garoto de 21 anos que carrega peso demais e está cansado de fingir que não dói. Essa história de melhor, de quem é mais importante, de quem fez mais, de quem vale mais. Ele faz um gesto com a mão, como quem descarta lixo. Isso é conversa de quem não entende futebol. Futebol nunca foi sobre um homem só. Nunca. Futebol é coletivo. Sempre foi. Sempre vai ser. E então, Pelé faz algo que ninguém esperava. Algo que vai ser comentado por décadas, que vai ser estudado em escolas de jornalismo como exemplo de como responder com dignidade, que vai ser lembrado por gerações como o momento em que dois gênios escolheram elevar em vez de competir. Ele vira para o jornalista, olha direto nos olhos dele, com firmeza, sem agressividade, mas com uma autoridade moral que faz Alberto Ferreira da Costa se encolher involuntariamente na cadeira. Você quer saber quem é o melhor? Pausa. A sala inteira prende a respiração de novo, mas agora a tensão é diferente. Agora não é expectativa de conflito, é expectativa de verdade. O melhor é o time, o melhor é o Brasil. E o Brasil só é grande porque a gente joga junto, porque a gente se respeita, porque a gente entende que sozinho nenhum de nós é nada, mas junto. Ele aperta o ombro de Garrincha. Junto, a gente é imbatível. A resposta cai como uma bomba. Mas não é uma bomba de destruição, é uma bomba de luz, daquelas que explodem e iluminam tudo, que revelam verdades escondidas, que transformam escuridão em clareza, porque Pelé e Garrincha acabaram de fazer algo revolucionário, algo que vai contra todos os instintos que a sociedade ensina, algo que contraria todas as regras do jogo midiático que a imprensa inventou. Eles recusaram a armadilha, recusaram alimentar o ego, recusaram a rivalidade, recusaram o espetáculo barato que a mídia tanto ama, tanto precisa, tanto vende. Eles escolheram conscientemente, publicamente, irreversivelmente, a união. Alberto Ferreira da Costa tenta retomar o controle. Abre a boca para fazer outra pergunta. Tenta reformular. Tenta encontrar outro ângulo de ataque. Mas já era, já acabou. Ele perdeu. Não perdeu um debate. Perdeu algo pior. Perdeu a autoridade moral. Perdeu o direito de fazer perguntas. A sala explode, não em aplausos. Ninguém aplaude em coletiva de imprensa, mas explode em murmúrio, em conversas baixas e urgentes, em anotações frenéticas, em olhares de reconhecimento trocados entre jornalistas que, por um momento raro, deixam de ser predadores e se lembram que são humanos. Porque todo mundo ali entendeu. Acabaram de testemunhar algo raro. Duas lendas, dois gênios. Dois homens que poderiam ter escolhido a guerra fácil, a rivalidade lucrativa, o conflito que vem de jornal. Mas escolheram a paz, escolheram a dignidade, escolheram recusar o trono individual para abraçar a grandeza coletiva. Você já vai entender por que isso importa tanto. Porque essa cena, essa sala, essa resposta transcende futebol e vira algo muito maior. Porque o Brasil, em 1962, era, e de muitas formas ainda é, um país dilacerado, dividido, rachado por dentro como vidro que sofreu impacto, mas ainda não se despedaçou completamente, dividido por classe, os que têm tudo e os que não têm nada,
Os que nascem em berço de ouro e os que nascem em chão de terra batida, os que estudam em colégios caros e os que mal conseguem terminar a escola primária, os que viajam para a Europa e os que nunca saíram do próprio bairro, dividido por cor. Num país que se orgulha de dizer que não tem racismo, mas onde negro ganha menos, mora pior, morre mais cedo, onde um garoto negro precisa ser 10 vezes melhor que um garoto branco para ter a mesma oportunidade, onde talento negro é aceito em campo, mas questionado fora dele, dividido por região, sul contra norte, sudeste contra nordeste, Rio contra São Paulo, capital contra interior, como se fossem países diferentes, não estados do mesmo lugar, dividido por ideologia, esquerda contra direita. Comunistas contra capitalistas, progressistas contra conservadores, cada lado absolutamente convencido de que só eles têm razão, de que o outro lado é inimigo, de que não há espaço para diálogo. E esses dois homens sentados ali, um negro, nascido em Três Corações, Minas Gerais, filho de lavadeira e jogador de futebol de várzea, que aprendeu a ler tarde e estudou porque a mãe insistiu. Outro branco, nascido em Pau Grande, interior do Rio, filho de operário alcoólatra que cresceu caçando passarinho e nadando no rio, representavam sem querer, sem escolher, todas essas divisões. Pelé era o sonho negro num país que tinha vergonha de ser racista. Era a prova viva de que talento transcende cor. Mas ao mesmo tempo era cobrado o dobro. Tinha que ser perfeito, tinha que ser exemplo, tinha que representar uma raça inteira nas costas. Não podia errar, não podia falhar, não podia ser humano. Garrincha era o herói do povo. O cara do interior que deu certo, o homem simples que não mudou, que continuou bebendo nos mesmos bares, jogando bola com os mesmos amigos, sendo a mesma pessoa. Mas ao mesmo tempo era tratado como menos educado, menos polido, menos preparado para falar com a imprensa, para representar o país lá fora. A mídia queria essa guerra, precisava dessa guerra, porque conflito vende, rivalidade gera manchete, briga dá audiência. E transformar dois aliados em rivais era o caminho mais fácil para vender jornal, para manter o circo funcionando, para alimentar a máquina que transforma tudo em espetáculo. A torcida, em parte, também queria, não toda, mas parte significativa, porque o brasileiro médio foi treinado para isso, para escolher lados, para eleger reis e depois destruir ídolos, para colocar pessoas em pedestais impossíveis e depois se deliciar quando elas caem. É cultural, é doentio, mas é real. E ali, naquela sala sufocante, naquele momento carregado de tensão e expectativa, Pelé e Garrincha tinham a oportunidade de alimentar essa máquina, de dar para a imprensa exatamente o que ela queria, de criar a rivalidade que venderia milhões de jornais, de se tornar cada um ainda mais famoso, ainda mais relevante, às custas um do outro. Mas eles recusaram, não porque eram santos, não eram. Ambos tinham falhas, ambos erraram na vida pessoal, ambos fizeram escolhas ruins, ambos eram humanos, complexos, contraditórios. Mas porque naquele momento específico, naquela sala, diante daquela pergunta armadilha, eles escolheram algo maior que eles mesmos. Eles olharam para a tentativa de separação e disseram não. E sabe o que aconteceu depois? Você precisa saber, porque a história não termina ali. A história nunca termina onde esperamos. O Brasil foi para a Copa do Mundo daquele ano. Chile, 1962. A segunda Copa que o Brasil tentava defender. A pressão era imensa, absurda, insuportável, porque campeão que não defende título é fracasso, porque expectativa no Brasil não é esperança, é cobrança. Pelé se machucou logo no começo, segundo jogo, contra a Tchecoslováquia, lesão muscular na coxa, dor insuportável. Ele tentou continuar. Tentou correr, tentou driblar, mas não conseguia, saiu de campo chorando. Não de dor física, mas de dor por estar deixando o time,
por estar falhando, por não poder carregar o peso que todos esperavam que ele carregasse. Muitos acharam que era o fim, que sem o rei a seleção ia desmoronar, que o Brasil ia voltar para casa derrotado, humilhado, fracassado, que a Copa estava perdida. Mas Garrincha carregou o time nas costas. Não metaforicamente, literalmente. Ele driblou como nunca tinha driblado. Marcou gols decisivos, criou jogadas impossíveis, destruiu adversários, transformou a seleção brasileira num furacão imparável. Contra a Inglaterra, México, Espanha, Tchecoslováquia de novo na final. Um após outro, times caíram diante do anjo de pernas tortas. E quando levantaram a taça, no Estádio Nacional de Santiago, sob sol escaldante chileno, diante de milhares que gritavam seu nome, Garrincha dedicou o título ao amigo machucado. Pegou a taça, ergueu ela alto e disse para quem quisesse ouvir: "Isso aqui é do Pelé também. A gente ganhou junto." Anos depois, em outra Copa, México 1970, foi diferente. Garrincha estava mais velho, mais lento, mais quebrado por dentro, pelo alcoolismo que estava destruindo seu corpo, pelos problemas pessoais que estavam destruindo sua mente, pelos fantasmas que o perseguiam quando as luzes se apagavam. Ele não foi convocado. Ficou de fora. Assistiu de casa, bebendo cachaça, vendo a seleção jogar sem ele. E Pelé, que poderia ter simplesmente esquecido, que poderia ter seguido em frente, que poderia ter abraçado o protagonismo individual que agora era só dele, não esqueceu. Nas entrevistas, ele falava de Garrincha, lembrava das Copas que ganharam juntos, dizia que o time sentia falta dele, que ninguém substituía Garrincha, que ele deveria estar ali. E quando o Brasil venceu aquela Copa, a mais linda, a mais dominante, a mais perfeita, Pelé dedicou o título ao amigo. Não em palavra, mas em gesto, numa foto que poucos viram, numa ligação que poucos souberam, numa demonstração de lealdade que não gerou manchete porque não era conflito, não era escândalo, não vendia jornal. Porque a resposta que eles deram naquela sala em 1962 não foi só sobre futebol. Nunca foi. Futebol era apenas o palco, a moldura, o contexto. Foi sobre como escolher viver. Foi sobre recusar o jogo sujo de quem quer nos ver brigando, de quem lucra com nossa divisão, de quem cresce quando a gente se diminui, de quem vende mais quando a gente se destrói. Foi sobre entender, de verdade, profundamente, sem cinismo, que grandeza verdadeira não diminui o outro. Ela eleva, ela expande, ela cria espaço para todo mundo crescer. O jornalista que fez a pergunta, Alberto Ferreira da Costa, nunca mais tentou separar os dois. Não porque foi censurado, não porque recebeu ordem de cima, mas porque foi derrotado. Derrotado pela resposta mais poderosa que existe, a dignidade. Ele continuou escrevendo por muitos anos, cobriu mais Copas, entrevistou mais jogadores, fez mais perguntas, mas nunca mais tentou criar rivalidade onde havia amizade. Nunca mais tentou transformar irmãos em inimigos. Alguns dizem que ele mudou, que aquele momento o transformou, que ele percebeu que havia uma forma melhor de fazer jornalismo, uma forma que não dependia de destruir para construir manchete. Outros dizem que ele simplesmente teve medo. Medo de ser lembrado como o homem que tentou separar duas lendas e foi humilhado publicamente pela resposta delas. Talvez ambos estejam certos. Transformação e medo não são excludentes. Às vezes, a gente muda porque aprendeu. Às vezes, porque teve medo de continuar sendo quem era. João Silva, o repórter iniciante no canto da sala, cresceu na profissão, virou editor, virou colunista respeitado, virou o tipo de jornalista que faz perguntas difíceis sem fazer perguntas armadilhas, que busca verdade sem buscar sangue. Ele guardou a lição daquele dia, carregou ela pela vida inteira
E quando jovens repórteres chegavam cheios de ambição, querendo fazer nome, criando polêmica, ele contava essa história. A história da sala sufocante, da pergunta armadilha, da resposta que calou uma nação. Vocês podem escolher que tipo de jornalista querem ser, ele dizia, olhando nos olhos de cada um. Podem ser como o cara que fez a pergunta, tentando criar guerra onde há paz. Ou podem ser como eu quis ser depois daquele dia. Alguém que conta histórias verdadeiras, que mostra a humanidade, que não precisa destruir para construir. Alguns ouviam, outros não. Mas a semente estava plantada. Pelé e Garrincha seguiram carreiras separadas depois. A vida os levou para direções diferentes. Pelé virou embaixador, virou empresário, virou o rosto do futebol brasileiro no mundo. Carregou responsabilidades imensas, nem sempre bem. Errou, acertou, viveu uma vida complexa, humana, real. Garrincha afundou no alcoolismo, divorciou, casou de novo, perdeu filhas em acidente trágico, viu a carreira desmoronar, viu o corpo que era templo virar ruína. Morreu cedo, 50 anos, fígado destruído, coração partido. Sozinho numa casa que já foi cheia de alegria e virou apenas vazia. Mas naquele dia, 1962, sala sufocante, fumaça de cigarro, pergunta armadilha, eles foram perfeitos. Não perfeitos como jogadores, perfeitos como seres humanos. Como exemplos de como escolher o caminho certo quando todos os incentivos empurram para o caminho errado. Hoje, décadas depois, quando alguém tenta colocar você contra alguém que deveria ser seu aliado, lembra dessa sala. Lembra do calor sufocante, da fumaça de cigarro, dos jornalistas esperando sangue, do silêncio tenso quando a pergunta caiu, do momento em que tudo poderia ter desmoronado. Lembra desses dois homens, um negro, um branco, um do interior de Minas, outro do interior do Rio, um polido, outro bruto, um medido, outro instintivo, diferentes em quase tudo, mas unidos no que importa. Lembra que a verdadeira força não está em provar que você é melhor que o outro. A verdadeira força está em provar que juntos vocês são imbatíveis. O mundo não mudou muito desde 1962. Ainda tentam nos separar, ainda criam rivalidades artificiais, ainda lucram com nossa divisão, ainda transformam aliados em inimigos para vender manchete, para gerar clique, para aumentar audiência. Políticos fazem isso. Colocam pobres contra pobres, enquanto ricos ficam seguros no topo. Colocam negros contra brancos, enquanto a estrutura racista continua intacta. Colocam trabalhadores uns contra os outros, enquanto patrões riem. Mídia faz isso. Transforma toda discordância em guerra, todo debate em batalha, toda diferença em conflito irreconciliável. Porque paz não dá audiência. União não gera engajamento. Respeito não vira viral. Redes sociais fazem isso. Algoritmos que priorizam raiva, porque raiva engaja mais. Que empurram conteúdo divisivo, porque divisão gera comentário. Que transformam todo assunto em time A contra time B, porque tribos geram lealdade. Lealdade gera permanência. Permanência gera lucro. E a gente, você, eu, todo mundo, cai nessa. Escolhe lado, elege inimigo, transforma pessoas complexas em caricaturas. Esquece que do outro lado da tela, do outro lado da discussão, tem um ser humano tão confuso e assustado quanto a gente. Mas tem outra opção. A opção que Pelé e Garrincha escolheram naquela sala. A opção de recusar o jogo. De não alimentar a máquina. De olhar para a tentativa de nos separar e dizer não. Não é fácil. Nunca é. Porque todos os incentivos empurram para o conflito. Porque rivalidade dá atenção. Porque guerra parece mais interessante que paz. Porque destruir é mais rápido que construir. Mas é possível e é necessário. Pelé e Garrincha não eram rivais. Nunca foram. Eram irmãos de batalha, companheiros de jornada, aliados na mesma luta. E a resposta que deram naquele dia não calou só o Brasil.
calou o mundo inteiro. Porque no final de tudo, quando tiramos todas as camadas de vaidade e ego e medo, a pergunta nunca deveria ter sido: quem é o melhor? A pergunta deveria ter sido: o que podemos construir juntos? E eles responderam, sem palavras elaboradas, sem discurso preparado, sem estratégia de marketing, apenas com verdade, com classe, com união, com amor ao que faziam e respeito por quem estava ao lado fazendo junto. Essa é a história que ninguém esquece, não porque teve gols espetaculares, não porque teve lances impossíveis, não porque teve troféus erguidos, mas porque teve alma, porque teve humanidade, porque mostrou que existe um caminho diferente, um caminho onde não precisamos destruir o outro para brilhar, onde podemos elevar junto, onde grandeza coletiva supera a glória individual sempre. Guarda essa história. Conta para os seus filhos, para os seus netos. Para qualquer pessoa que esteja caindo na armadilha de transformar aliados em inimigos, de aceitar a divisão como inevitável, de acreditar que crescimento exige que alguém seja diminuído, porque 60 anos depois, num mundo cada vez mais dividido, cada vez mais polarizado, cada vez mais pronto para a guerra, essa resposta continua sendo a mais revolucionária que existe. A resposta que diz: a gente joga junto, sempre jogou, sempre vai jogar, e juntos somos imbatíveis.